Muito se fala em sabedoria oriental, ou especificamente, para o caso que aqui nos interessa, sabedoria chinesa, e não filosofia chinesa. Até mesmo no YouTube a gente pode encontrar muitos vídeos sobre sabedoria, mas não tanto a respeito de filosofia no mundo oriental, o que é muitas vezes ainda um palco de discussão. O mundo fora da Grécia e do Ocidente, né, Estados Unidos e Europa Ocidental, fez ou não filosofia. Mas quando a gente fala em sabedoria, por exemplo, sabedoria chinesa, faz sentido, é apropriado, afinal de contas, o que isso quer dizer? E a resposta para isso tem que ser vista por ambos os lados. Por um lado, o que os chineses entendem como sabedoria e o que o Ocidente entende por sabedoria. Do lado ocidental, existe uma carga pejorativa. No fundo, o mundo ocidental entende que a China fez uma sabedoria prática, né? Tem uma sabedoria prática que lida com assuntos particulares, concretos, e um pensamento que se voltou ao longo dos séculos, né? Enfim, de toda a existência da civilização chinesa, para a formação de bons cidadãos e para a resolução de problemas específicos daquele contexto, mas que não era um pensamento, notem, pensamento, não filosofia, voltado a resolver questões universais ou uma contemplação abstrata. Então, no entender ocidental, o que os chineses fizeram foi um pensamento, uma sabedoria prática, que está aquém da reflexão filosófica. Isso vem, por exemplo, bebe da fonte do Aristóteles, né? Em Ética Nicômaco, no livro 6, ao falar das virtudes que nos ajudam a encontrar a verdade, Aristóteles fala da sabedoria prática e fala também da sabedoria. Mas a sabedoria para ele seria uma junção de conhecimento científico e intuição, e seria uma forma superior de acesso a verdades universais, em contrapartida à sabedoria prática, que seria uma sabedoria mais reflexiva, perceptiva, de um saber concreto do dia a dia. Então, a gente entende que essa reflexão do mundo ocidental, dentre outros autores, está bebendo da fonte do Aristóteles, quando fala que os chineses fizeram uma sabedoria prática, que, portanto, essa sabedoria prática é uma forma inferior de pensar, né, em relação ao que, por exemplo, fizeram os europeus. Mas, se a gente investigar a questão do ponto de vista chinês, tanto no confucionismo como no taoísmo, a gente encontra a palavra sábio. Confúcio fala do sábio, Lao Tzu fala do sábio, né, o Shangzhen, que a gente aqui no Ocidente traduziu como sábio. O sábio, para eles, é o ideal máximo, né? Tanto no confucionismo como no taoísmo, o sábio é o modelo a ser procurado. Embora cada uma dessas filosofias entenda o sábio como algo distinto. Para o Confúcio, o sábio é aquele que praticamente vive naturalmente aqueles conceitos com os quais o Confúcio trabalha. É alguém que tem tão naturalmente internalizada a conduta moral que seria um modelo capaz de ordenar o país, a China e mesmo o mundo todo. O Lao Tzu, né, no Lao Tse Jing, fala do sábio como alguém que segue também naturalmente o caminho, que age pela não ação, espontaneamente agindo e construindo o caminho moral, o Tao. Então, aqui nós temos uma filosofia que se propõe a se tornar uma sabedoria nesse sentido, né, de alcançar a posição do sábio. Confúcio mesmo diz que nunca viu na vida um sábio, mas ele entende que é a missão, né, procurar a sabedoria. Então, a filosofia chinesa vê a sabedoria como algo além da reflexão filosófica. Se o mundo ocidental entende a sabedoria como algo aquém da filosofia, a reflexão na China entende a sabedoria como um passo adiante e almeja a sabedoria, almeja o númeno, né? A distinção entre o númeno, a captar a realidade da coisa em si, em contrapartida ao conhecimento fenomênico,
entender as manifestações físicas das coisas. Então, a filosofia chinesa almeja a sabedoria. E, naturalmente, no contexto chinês, a sabedoria não tem nada de pejorativo. Ao contrário do que nós temos quando falamos do ponto de vista ocidental, e que, portanto, é o que a gente tem nas academias aqui no mundo ocidental, a visão pejorativa da sabedoria, no entender da filosofia chinesa, a sabedoria não é uma questão de inferioridade, de uma reflexão específica, mas sim aquilo que é almejado. E, portanto, quando a gente vê sabedoria chinesa ou sabedoria oriental, como novamente a gente vê muitos canais no YouTube, é uma via que é, digamos, mais facilmente consumível, né, em termos de conteúdos de reflexão e, enfim, filosofia, é um tanto problemático, eu diria, porque no mundo ocidental há essa carga negativa, pejorativa, que agora com muito esforço vem sendo desfeita, mas que ainda permanece. Não à toa nós temos ainda dificuldade de termos espaço em universidades para filosofias além daquelas que foram feitas pelo mundo grego, enfim, depois pelos descendentes dos gregos, né, na Alemanha, Estados Unidos e assim por diante. Então, é essa a questão. Nós temos dois entendimentos sobre sabedoria, mas o entendimento que aqui no Ocidente nós temos de sabedoria, quando vemos sabedoria chinesa, quando ouvimos falar de sabedoria oriental, estamos muito provavelmente entendendo aquilo como uma manifestação mística, esotérica, inferior ao que ela de fato é. Estamos rotulando e estereotipando todo um campo do saber. Até a próxima!